se a gente bate ela e a gente avança. Ó, só para lembrar que a gente tinha falado ontem, esses são os princípios da licitação. A licitação é o que mais dá dinheiro na administração pública. Comprar e vender é algo muito lucrativo, porque as compras normalmente não é por pouca coisa, são milhões que a gente está falando aqui. Tá? Eu sempre dou exemplo de soro, caneta, coisas que a gente compra que é de grande, de grande rotatividade dentro da administração pública. Então, isso daqui é um objeto de enriquecimento de muita gente. Se é enriquecimento, é claro que vai ter corrupção, né? A gente tá morando na Dinamarca, tá de brincadeira? Não, a gente mora no Brasil, né? O Brasil, o futebol tem corrupção, né? Que não vai ter em licitação, tá de brincadeira? Então, a galera meio que pra fazer um inglês, para inglês ver, criar aqui uma série de regulação que melhorou a 8666, que veio na 1413 3G21, que é para tentar diminuir, né, ou pelo menos orientar o administrador público diante disso. Então, o que a gente tem? Olha só como é que as coisas funcionam. O cara, para ser um servidor público, ele tem que estudar anos, ele tem que ter uma formação superior, ele tem que ter ali a sua avaliação pelo estágio probatório. Então, o sujeito, para ser um servidor público, ele tem ali uma preparação, um treinamento para ele ser um servidor público. O prefeito não. O prefeito ele se candidata, ganha e no 2, 3 meses depois ele já é prefeito, né? O governador não. O governador ganha a eleição, né? Dali 2, 3 meses ele já é governador, né? O presidente da república muito menos, né? Tem até um presidente da república aí que ele nem curso fundamental ele tem. E o cara é presidente do maior país da América Latina, do sexto maior país do mundo em extensão territorial. E o cara fala, nós vai, nós foi. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É um preconceito? Não, é uma proteção para a administração pública. A gente tem que criar princípios para que qualquer sujeito, por mais idiota que seja, que esteja lá naquela posição, ele tenha condições de, pelo menos, não fazer uma besteira muito grande. Tá? E não tem outra forma de falar isso. Quer ver que não? A administração pública, ela trata de coisas, né? Quando a gente estuda ética, estuda moral, é aquela coisa bem basilar, aquela coisa que a gente aprende quando é pequenininho, aquela coisa que a mãe da gente ensina pra gente, ó. Quando você tem alguma coisa, você tem que economizar, você tem que ter zelo por aquilo, não é isso? Aquilo lá, se você não cuidar, vai acabar. Tá? E isso que você tem, a administração pública, ela tem que ser eficiente. O brinquedo, né, a administração pública, ela tem que ter uma função de empresa, gerencial, tá? Ela tem que ser econômica e ela tem que ser eficiente. Nem sempre, sendo econômica, ela está sendo eficiente. Às vezes tem que gastar um pouco para você ter alguma coisa melhor. Volto lá naquele quesito que a gente falou anteriormente do asfalto, por exemplo, né? Se eu colocar um asfalto barato, aquele é um custo para mim, porque daqui a 2 anos eu tenho que fazer tudo de novo, ou na próxima chuva, né? Ou a depender do tráfego intenso de caminhões que eu tiver ali, logo ele vai esfarelar, tá? Então, princípio da eficiência, princípio da economicidade. Bate no princípio da igualdade, tá? A gente vai tratar todo mundo igual. O sujeito que tem uma empresa de 1 milhão de caixa, com o Zé da esquina ali que acabou de abrir um CNPJ, vai ser tratado igual. Se ele tiver condições de arcar com as condições de fazer a licitação, ele vai ser tratado como qualquer um dos outros. O contrato, a licitação, tudo que for arcado, se ele provar que ele tem condições, ele vai ser tratado igual, né? Todo mundo vai ser tratado igual. Ninguém vai ser tratado diferente só porque é meu amigo, por exemplo. Ou amigo do meu amigo, ou amigo do meu pai. E isso não vai acontecer porque a administração pública espera de você impessoalidade, tá? Nem amor, nem dissabor, tá? Não vou tratar melhor porque eu gosto, nem vou tratar mal porque eu não gosto. Vou tratar igual. Isso em teoria, tá? Dentro do processo de licitação, tanto faz quem é que está do outro lado. Se eu for lá o agente de licitação, se eu for o pregoeiro, seja lá o que eu seja, tanto faz quem é que está do outro lado. Para mim não faz diferença. Processo de isonomia. Talvez aqui tenha um pouquinho de dúvida. Ter isonomia é você agir com o critério do homem médio.
tá? Que é diferente do critério de impessoalidade. Impessoalidade é não deixar me movimentar pelo sistema, tomar decisões por amor ou por ódio. Isonomia é você pensar da seguinte forma: cara, se isso acontecesse para 1000 homens, como seria aplicado isso para 1000 homens na prática? Tá? Então, 1000 homens fizeram isso, a mesma coisa que foi feita aqui. Qual seria a punição ou qual seria o benefício que seria dado para esses 1000 homens? Critério isonômico, tá? O que faz para um, a gente vai fazer para o outro, levando em consideração o contexto em que está inserido, tá? Esse é o processo isonômico. Julgamento objetivo. Ah, ué, mas todo julgamento é objetivo? Claro que não. A gente tem muito julgamento subjetivo, tá? Quer um exemplo? João matou Maria. João é casado com Maria, João matou Maria. Isso, se a gente for aplicar o julgamento objetivo, o A matou o B, aplica a pena, acabou, né? Pena de, acho que é 12 a 20 anos, 12 a 20 anos, cadeia, acabou, tá? Isso é um julgamento objetivo. O que é um julgamento subjetivo? Pera aí, o João matou a Maria porque a Maria pegou uma faca e foi para cima dele, né? A Maria já tinha falado outras vezes que queria matar ele, né? O João por diversas vezes tentou se separar de Maria. Pera aí, agora a gente está levando em consideração outros fatores, né? A gente está fazendo juízo de valor, né? Nesse caso, isso é um julgamento subjetivo. Wender, qual que é o julgamento que eu quero na minha licitação? Eu quero um julgamento objetivo, tá? Objetivo, não levando em consideração o que o outro cara do outro lado ele tem além do critério objetivo. Vou dar um exemplo então. Vou levar em consideração a modalidade concorrência. Lembra do concorrência? Que a gente pode utilizar várias submodalidades, como melhor preço, melhor produto, mais eficiente, rapidez, né? Critérios nacionais. Lá no julgamento de concorrência, o sujeito me oferece o produto dele lá, que ele vai entregar, o serviço dele lá, por R$1,50 cada metro construído. Por exemplo, de meio fio. Não sei se estou inventando aqui. 1,50 m. Aí o outro vem e fala 1,49 m. Quem que ganha? De 1,49 m, não há o que se pensar. Né? Nesse momento a gente vai fazer o julgamento objetivo. Se todos os outros, todas as outras condições são iguais, a gente vai usar só o julgamento objetivo. Avançando, legalidade, agir dentro da lei. Lembrando que a administração pública, a legalidade dela é estrito sensu, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, diferente da legalidade da pessoa pública, essa pode fazer tudo que a lei não proíba, tá? Moralidade, não correr das brechas da lei. Outro dia eu vi uma palestra muito interessante de um servidor público que eu respeito muito, que é um auditor fiscal. E ele foi falar sobre a moralidade. E eu pensei que eu já sabia tudo sobre a moralidade, né? Já fiz muitos concursos e já vi falar muito de moralidade. E ele fala assim que o cara que quer... Como é que eu posso usar uma palavra? O cara que quer atacar esse princípio da moralidade, ele vai ficar estudando a lei para encontrar as suas brechas. E quando ele encontra as suas brechas na lei, ele vai usar isso a seu favor, tá? Isso não é moral, tá? Eu sempre uso o princípio da moralidade de que não basta o que você faz ser legal, tá dentro da lei. Tem que ser moral também, né? Tem muita coisa que não está na lei, né? E que não é moral, que não é bom que se faça, tá? Esse é o juízo de valor que tu tem que fazer. Princípio da probidade administrativa, o produto público, ele tem que ser probo, tá? Tem que ser probo, tem que ser honesto, tem que ter lealdade, tá? Princípio da publicidade, os atos só ganham efeitos a partir da publicidade. O edital tem que ser divulgado, publicidade, o chamamento público, o ato de convocação, tudo que tiver ali dentro do processo tem que ser público, tá? E vinculação ao instrumento convocatório. Nossa, Wender, que palavra bonita, né? Instrumento convocatório, que diabo é isso? É você dar o que o cara queria, do que o cara fez por merecer, né? Então, quando a gente fala de vinculação a instrumento convocatório, eu estou dizendo que eu estou vinculando aquilo que o sujeito ganhou. E é dele, ele vai ter a prioridade ali na exploração daquele serviço, daquela obra, tá? Ele vai ter a vinculação a instrumento convocatório. O Wender, se ele não fizer, ele vai perder a vez,
o segundo colocado vai assumir e ele fica proibido de participar de próximos processos de licitação. Agora sim, a diferença de princípio e regra. Princípio é amplo, tá? A gente tem que falar de princípios aqui, a gente está falando de coisas amplas. Em cima do princípio a gente pode construir muita coisa. Diferente de regra. Regra é fechado, é personalíssimo, tá? Não acredito que vá vir perguntando para vocês na prova a diferença de princípio para regra, ou regra para princípio. Se perguntar, princípio é um conceito amplo, abarca muita coisa, tá? Princípio da legalidade, né? Qualquer lugar, qualquer esfera da administração pública que for público, você tem que ser legal. Então é amplo. Diferente com a regra de que para o sujeito ser médico, por exemplo, ele tem que fazer uma faculdade e ter CRM. É uma regra, é algo mais fechado, não é isso? Mas a Constituição fala para mim que você pode fazer qualquer profissão que você quiser, né? É o princípio da livre escolha, você pode ter a profissão que você quiser. Princípio, regra. Princípio amplo, regra, a gente vai deixar mais estrito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Ah, tá. Ele vem rezando para nós princípio por princípio, não é? Isso aqui eu vou mandar para vocês. Ah, tá. Tem um princípio extra aqui que é o da celeridade. Deixa eu ver. O Davi. Deixa eu falar do princípio da celeridade. Ele tá lá no pregão, cara. Tá lá na 10.520 de 2002. E ele fala que sejam simplificados os procedimentos de pregão presencial e eletrônico, devendo ser ágeis sem tanto rigor e formalidade. Então vamos lá. Existem dois tipos de pregões. Verificou-se a economia que é a gente fazer um pregão eletrônico. Economia de ambiente, de local, economia de transporte, né, de movimentação, e economia de tempo. Às vezes o sujeito está lá em Londrina e eu estou em Curitiba. E o outro está lá em Goiânia. E a gente faz isso online, esse pregão online, é mais econômico para todo mundo, é mais fácil encontrar com todo mundo, né? Então existe a questão do pregão eletrônico e o pregão presencial. Show? Agora é o seguinte, o princípio da celeridade. Todas as vezes que eu falo do princípio da celeridade, todo mundo acha que é fazer tudo correndo. E está errado, não é isso. O princípio da celeridade dita que tem que ser célere o procedimento público. O que é ser célere? É seguir o procedimento na velocidade que tem que ser feita. Nem mais rápido, nem mais lento. Por quê? Se ele for muito lento, ele nunca vai alcançar o seu fim. Ele vai se perder no meio do caminho. Quando ele chegar no seu fim, ele já não é mais necessário. Um exemplo. Pandemia Covid. Estamos fazendo um processo de licitação para comprar oxigênio. Se ele for muito lento, quando a gente chegar no oxigênio, já morreu todo mundo, não precisa mais de oxigênio. Entende? Mas também a gente não quer que esse processo, esse princípio da celeridade, seja muito rápido. Não é o que a gente quer também. Porque se ele for muito rápido, ele vai queimar etapas. E se ele queimar etapas, uma chance grande que a gente vai ter de superfaturamento, de corrupção, de prevaricação, de peculato, corrupção passiva e ativa. Porque para acelerar, o cara vai ter que pular etapas. E todas as vezes que ele chegar ali no engravatado ali para pular etapas, o cara vai falar assim, eu deixo você passar se eu ganhar alguma coisa com isso. E sem falar que quando ele é célere demais, rápido demais, ele deixa de observar os princípios institucionais. Todos esses que eu falei para vocês. Legalidade, vinculação do instrumento convocatório, publicidade. Se for muito rápido, não dá tempo. Imagina que eu lanço hoje o edital para um processo de licitação de 10 toneladas de arroz que a gente vai distribuir nas escolas de Rio Verde. Só que aí ele fecha amanhã. O sujeito que tem o interesse de participar dessa licitação, ele nem teve tempo de calcular se ele tinha capacidade de atender isso. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês lembram do concurso que teve aqui na Prefeitura de Rio Verde, da Câmara Municipal? Lembra que houve um concurso assim? Sim. Lembra disso, não lembra? Eu fiz inscrição para aquele concurso.
E aí eu fui no Tribunal de Contas do município e eu li o processo todo, e o que travou aquilo lá foi a celeridade, o excesso de celeridade. Olha o que aconteceu. A Câmara Municipal lançou o edital de manhã, de tarde o Instituto Delta ele já fez a sua vinculação, e do outro dia já acabou. Quando a UNRV recebeu, ela não teve nem tempo de ler direito o processo. Então não tinha como ela dizer se ela tinha capacidade de realizar aquele concurso, porque foi rápido demais. O tempo que a Câmara colocou, desde o momento que foi publicado o edital, o momento que foi avaliado o edital e o tempo de resposta, não dava. Então ficou muito personalizado para uma pessoa. Entendi isso? Fica parecendo que houve alguma coisa estranha no meio do caminho. Fica parecendo que a outra já estava esperando esse edital, que ele já tinha ciência de todos os detalhes desse edital. Fica parecendo que foi um favorecimento. Não sei se foi, isso é a galera lá que vê isso, né? Mas o Tribunal de Contas suspendeu o concurso, suspendeu o contrato, suspendeu o pagamento e está até hoje travado. E olhe lá se a galera não for processada ainda. Pode ser um processo ainda disso daí, né? Para um, para outro, sei lá para quem pode ser processo. Eu li o processo. Então a celeridade, ela não pode ser desculpa para fazer correndo, tá? É fazer no tempo certo, fazer direito, tá? Fazer correndo demais é problema. Não é isso que a gente quer. Claro que a gente tem um problema oposto no Brasil, né? O problema no Brasil hoje em dia é a falta de velocidade para fazer as coisas. Dito isso, vamos olhar para dentro. Espera ainda, deixa eu clicar aqui, eu acho que é esse. Então a gente tem aqui, olha só, o Word, nosso querido Word, né? Word, olha a quantidade de coisa que o Word já fez por mim. Seguinte, então eu tenho que falar para vocês dos contratos. Eles vão colocar isso na sua prova, isso eu acredito muito, tá? A diferença, deixa eu colocar grandão aqui, vou colocar um 15, vamos colocar contratos. Contratos, negrito, pintado. Primeira coisa que eles podem falar, vou colocar contratos da administração pública. Prestem bem atenção. Quando tu encontrar administração pública em letra minúscula, deixa eu tirar isso daqui que ele automaticamente. Quando você encontrar administração pública em letra minúscula, ele está falando da administração pública como um todo. Está falando da administração pública como Estado, como Poder Judiciário, como Poder Executivo, Legislativo, administração pública geral, administração pública. Então, seriam atos pequenos da administração. Quando ele colocar isso na prova de vocês, de administração pública com letra maiúscula, administração pública, ele está falando de um ente em específico. Ou é da União, ou é do Estado, ou é do Distrito Federal. Ele está falando da administração pública como pessoa jurídica, como empresa, não a administração como um todo. Nossa, o Ender me confundiu, agora ficou uma droga. Eu sei que ficou difícil de entender, por isso que eu vou dar um exemplo melhor. Olha só. Quando ele estiver falando de administração pública com as iniciais pequenas, eles estão falando da administração lá da faculdade. Aquela administração de daiolismo, aquela administração lá do 5S, administração pública de administrar coisa pública, tá? Ele está falando de processos, né? De burocracia. Quando ele tem maiúscula, as iniciais, ele está falando da administração Prefeitura de Rio Verde, Governo do Estado de Goiás, República Federativa do Brasil, é dele que ele está falando, tá? Então, para o olho desavisado, quando ele bate aqui, ele olha para trás, fala, nossa, do que ele está falando? Dá para dar uma confundida. Então, esse é o princípio de administração. Agora, o seguinte, o que a gente colocou aqui, que é os contratos da administração pública. Os contratos da administração pública. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, eu gosto muito disso, eu aprendi a estudar assim, eu acho que vale muito.
O que é contrato? O que seria um contrato? Como que a gente olha? A gente olha para um contrato e pensa que ele é o quê? Jaqueline, fala comigo. Você olha para um contrato e você fala, nossa, isso é um contrato. Como você define um contrato? Um acordo entre as partes, né? Um acordo entre as partes, muito bom. Um contrato pode ser um acordo entre as partes, né? Onde todo mundo tem ciência do que está ali e assina embaixo, não é isso? Então eu estou de acordo com isso que está acontecendo. Um casamento a gente pode considerar um contrato? Sim. Sim, é um acordo, né? Todo mundo ali fala, ó, a gente vai conviver de forma marital ali, dentro de casa, né? Você cozinhando e eu dormindo, que é o correto. E aí, Aonde? e aí esse contrato ele vai lhe dar direitos e obrigações, tá? Direitos e obrigações, é uma mão de via dupla. No contrato da administração pública, por exemplo, de casamento, por exemplo, se o guerreiro morrer, ela vai ter direito ali a uma pensão, vai ter direito aos bens dele que construíram juntos, não é isso? Talvez a casa, se tiver filho vai ter direito a uma pensão do Estado, enfim, é um contrato. Então, o contrato é uma formalização. A palavra de ouro, eu vou voltar nisso. A palavra de ouro é formalização. Ele é formal. Um contrato da administração pública, ele vai ser formal. Wender, mas o contrato da administração pública só é aceito se for formal? Na maioria, na grande maioria das vezes, sim, só é aceito se for formal. Numa pequena minoria, ele pode não ser aceito. Quando, Wender? Quando for contrato de até 10 mil reais, que aí ele pode ser verbal. Se for contrato de até 10 mil reais, ele pode ser verbal. E o restante, Wender? Formal. Nossa, Wender, legal pra caramba. Agora só falta você dizer o que é formal. Formal é a mesma coisa que escrito, né? Formal é a mesma coisa que escrito. Quando duas pessoas estão conversando, né? O marido e a esposa lá. Aí um fala pro outro, nossa, vamos formalizar nossa relação. O que ela quer? Ela quer casar. Ela tá dizendo, vamos colocar isso no papel. Vamos lá no cartório e vamos dizer pro Estado e pra igreja que a gente é marido e mulher, não é isso? Quando a gente está fazendo uma venda de um carro e aí eles falam, nossa, pô, legal isso aqui, né? Vamos formalizar? Ele tá te chamando para ir no cartório para passar isso pro papel, né? Formalizar. Ele está dizendo, vamos fazer um contrato, tá? E quando a gente está falando desse tipo de contrato, a gente precisa entender o seguinte. O contrato, quando eu tenho particular e particular, eu vou chamar de contrato horizontal. Contrato de efeito horizontal ou horizontal. Vai pensar nele assim, horizonte, para a gente ver o sol, a gente não olha para o horizonte, não é isso? Horizontal. Os dois estão no mesmo polo de poder. Ninguém está acima de ninguém. E por que isso, Ender? Simples. Os dois são adultos, os dois são maiores de idade, os dois têm capacidade processual e eles vão resolver a vida deles. Se o cara chegar para o outro e dizer que vai vender o carro dele por R$ 1.000 e o outro quiser comprar, problema dele. Wender, mas o carro dele vale 100 mil. Tenho nada com isso, o carro é dele, ele tem plena capacidade mental, problema dele. Ele quer vender por R$ 1.000, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Por quê? Porque esse bem é dele, tá? O bem é dele, ele pode se dispor do seu próprio bem, tá? Ele pode se dispor do seu próprio bem, quando for particular. Agora, se acaso for administração pública com particular, aí a gente vai dizer que esses contratos eles terão validade ou terão adjunção vertical. Então, se for administração pública com o particular fazendo o contrato, quem tem maior poder, quem tem maior supremacia nessa relação é a administração pública, tá? A administração pública ela vai ter maior poder em cima do particular. Wender, por quê? Porque dois princípios do direito administrativo a gente vai suscitar agora: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. O interesse público, né, a gente vai sempre dar uma supremacia para o interesse público
em comparação com o particular. Quer um exemplo? Imagina que está sendo construída uma ferrovia norte-sul. E eu tenho uma fazenda. Tem uma fazenda muito grande, uma fazenda cheia de boizinho lá, né? Que fica lá o dia inteiro lá comendo grama, legal pra caramba. Aí, a administração pública, ela manda uma cartinha pra mim. E fala assim, ó, Wender, na sua fazenda aí eu vou ter que passar minha ferrovia. Porque não tem como desviar da sua fazenda para passar a ferrovia. Vai ter que cortar a sua fazenda. Aí eu falo assim, eu quero ver o homem que vai vir aqui construir essa ferrovia na minha fazenda. É minha, eu paguei os impostos, é minha, ninguém vai entrar aqui. É minha, tá tudo em dia aqui. Bom, se eu falar que quero ver os homens, eu vou ver os homens, tá? Polícia Federal, Rodoviária Federal, vai todo mundo lá me ver, né? Vai lá falar um oi pra mim. Por quê? Por um motivo muito simples. Quando tiver dois polos de poder, onde eu tenho de um lado a administração pública e do outro o particular, vai pender a balança do direito para a administração pública. Quer eu queira, quer eu não queira. Por quê? Porque é a supremacia do interesse público sobre o privado. É claro que eu vou ser indenizado. É claro que eu vou receber por estar tendo danos ali na minha terra. Mas a administração pública não tem que pedir licença para ficar na minha administração, nas minhas terras, não. Tá? Ela pode passar. Existe até um princípio do direito que é a requisição administrativa. Um veículo meu que eu estou dirigindo na rodovia e de repente tem um policial correndo atrás de um bandido, um exemplo, um assaltante. E o policial vê que eu estou com o meu veículo, ele pode simplesmente vir pegar meu veículo e ir embora, né? Requisição administrativa. E depois, se acaso tiver algum dano, ele vai me ressarcir, o Estado vai me ressarcir daquele dano dessa requisição administrativa, tá? Só que demora, tem que entrar com o processo lá, dar um trabalho do caramba. Mas recebe, no final das contas, vai receber isso daí, tá? Então, nesse polo de poder, a gente vai ter a administração pública acima do particular. O que eles vão perguntar para vocês? Vão perguntar para vocês assim lá na prova. Ó. Ao se tratar de dois polos de poder onde a administração pública está acima do particular, podemos definir esta relação como uma relação horizontal? Claro que não, né? Uma relação vertical, né? Não é horizontal, não. É uma relação vertical, beleza? Agora uma pergunta, Jaqueline, eu tenho certeza que você sabe isso. Se eu sou prefeito de uma cidade e decido vender um veículo da prefeitura por R$1.000, eu posso fazer isso? Não. Não é meu. Esse bem é de quem? É público, é do povo, é a coisa pública, né? A palavra república, né? República quer dizer coisa do povo, né? Não é meu, é do povo. Como é que eu estou vendendo uma coisa que nunca foi minha, né? Isso não existe, né? Não existe. Não pode vender coisas que não é sua, tá? Boa, vamos lá. E aí, ó, a gente tem os contratos, parte importante. A gente tem os contratos administrativos e a gente tem os contratos da administração. Então a gente tem os contratos administrativos, esses aqui eu vou chamar de típicos. E a gente tem os contratos da administração. Esse a gente vai chamar de atípicos. Os contratos administrativos, deixa eu colocar uma cor para ficar chamativo aqui. Quando a gente falar dos contratos administrativos, e todavia a gente está falando de efeitos típicos, a gente está falando daqueles contratos que a gente já sabe que a administração faz, não é isso? Aqueles contratos comuns à administração, tá? Nossa, ainda ajudou nada, agora ficou ruim, né? Vamos pensar o seguinte. A licitação. Isso é um contrato típico da administração, não é isso? Uma licitação para comprar, sei lá, sabonete, lá para o presídio, lá, sei lá, roupa para as criancinhas, né? Para ir para a escola com as roupinhas bonitinhas, tá? Esses são contratos típicos da administração. São contratos que a gente vai utilizar um tipo de poder aqui. Qual que é o tipo de poder que a gente vai usar aqui? Da administração pública em cima do particular, né? Da supremacia do interesse público sobre o privado. A ideia aqui é valorizar, dar mais direitos para a administração pública do que o particular. Tá? Então a gente vai usar todas as regras do direito administrativo
nesse caso da pessoa jurídica de direito público, que é a administração, tá? Então vem processo vem um processo de quê? Vem um processo de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiências, os princípios implícitos, vem aqueles princípios lá de pregão, tudo aquilo lá para tentar fazer a coisa ficar bem bonitinha. Quando a gente está falando de princípios, contratos da administração, e uma palavra só muda tudo, hein? Contratos da administração, a gente vai ter os efeitos atípicos. E quando a gente estiver falando que são efeitos atípicos, é aquilo que não era para ser. É estranho, não deveria, mas está lá, está sendo feito. Mas está esquisito, tá? Que são contratos que a administração faz como se a administração fosse um particular. Fosse de particular para particular. Ela vai usar as regras de direito horizontal. Então, o que a gente tem aqui? Pode ser um seguro, por exemplo, né? Um seguro de um veículo da prefeitura, por exemplo. A gente vai entrar como contratos da administração, não contratos administrativos. Contratos da administração, tá? Contratos de administração. Um documento de, sei lá, um seguro eu falei. Que mais que eu posso colocar aqui? Um contrato atípico da administração. Só lembrei de seguro agora. Mas o tipo seria de rotina, assim? Peraí, deixa eu aumentar o som aqui que tá baixo que eu não tô ouvindo direito. Pode falar. No caso, esse atípico seria que teria uma rotina? Não, nem é nesse sentido. Eu Seria ia falar da companhia de energia, né? a companhia de energia. Porque é um contrato Sim, particular. A administração. particular, né? Sim, a administração pública não faz uso do seu poder para isso, não tem necessidade disso. Ela pode chegar como particular. Uma outra coisa que a gente pode pensar de contratos da administração atípicos, a gente pode falar de relação com o banco. A gente já falou outras vezes disso, que a gente tem lá na descrição de pessoas jurídicas indiretas, a gente tem a sociedade de economia mista e a gente tem empresa pública, não é isso? Quando elas estão nessa função explorando a atividade econômica, ela não é a administração pública. Ela é uma empresa como outra qualquer. Então a Caixa Econômica Federal é uma empresa como outra qualquer. O Banco do Brasil é uma empresa como outra qualquer. Por quê? Porque se eu der benefícios fiscais para a Caixa ou para o Banco do Brasil, eu vou quebrar o mercado bancário no Brasil. O Bradesco, o BNDES, o Itaú, sei lá quem, vai tudo embora. Por quê? Porque tá um mercado que é bem difícil de lidar, um mercado bem competitivo, e dando o governo dando muitos benefícios para uma empresa, é impossível competir. Não dá para vencer esse tipo de licitação. É impossível chegar nele. Então, o critério é isso. Esses sendo os contratos atípicos. E tem uma coisa que eu ia deixando de falar. Esse nome aqui, ele pode aparecer de outra forma. Eu vi uma questão que ele apareceu assim, ó. Contrato, deixa eu colocar do outro lado. Contratos da administração ou contratos de direito privado da administração pública. Eu acredito nessas duas formas que ele pode vir cobrando. Ele pode cobrando para te confundir contratos administrativos e contratos da administração, só para te confundir, ou ele pode vir falando desse grandão, contrato de direito privado da administração pública. Se vier assim, a gente sabe que ele é o diferentão, então ele é o atípico, né? Fica fácil de acertar. Beleza? Beleza. Dúvida ou não? Não. Show! E aí a gente segue o seguinte, os documentos eles têm que ser escritos, isso a gente já bateu. E os documentos públicos, quando tiverem a condição público, eles vão ter um tempo de 20 a 10 dias úteis, 20 a 10 dias úteis para dar publicidade aos atos que eles foram feitos, né? Foram feitos, a palavra correta. De 20 a 10 dias. Vamos pegar um exemplo aí.
Um processo emergencial que foi contratado sem processo licitatório, com inexigibilidade, 10 dias úteis. O outro que segue o caminho normal, 20 dias úteis. Eu não acredito para esse concurso que eles vão vir cobrando data. Acho muito improvável. A entender assim, a avaliar esse concurso, não acredito que eles vão vir cobrando data. Acredito sim que eles vão vir cobrando mais essa parte do conteúdo grosseiro, por assim dizer. Contrato de administração, escrito, particular, horizontal, tipos de contrato. E aí, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Tribunal. Quer perguntar alguma coisa? O que tu acha? Eu acho que mais é isso mesmo. Eu creio que às vezes eles podem pedir um conceito, será que não? O conceito de contrato? Tipo, dar vários conceitos e determinar qual seria. Não Te dou sei. agora. O conceito eu vou te dar do Eli Lopes Meireles. E como o tema é novo, né, no caso, para eles, para pedir, pode ser que eles comecem assim, né? Sim. O conceito de Eli Lopes Meireles ele vem dizendo pra gente que contratos administrativos é o ajuste da administração pública agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos e interesses públicos nas condições estabelecidas pela própria administração. Eu tenho isso daqui, eu estava editando ele. Eu vou te mandar depois separadinho, porque ele é um pouquinho grande, só que aí eu fico com a ressalva de ler só, acho que o primeiro capítulo, que é o que cai para nós. O restante é desnecessário. Contrato administrativo é o ajuste público, é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade. Quando fala em entidade, a gente pode falar de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública. Delegatário, permissionário, concessionário. Nessa sequência, somente se eles tiverem relação pública. Se for em relação particular, nem tem. Deixa eu pegar aqui.